Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Dando continuidade, né, à questão do conteúdo, nós vamos trabalhar o que é a classe gramatical, né? Ó, pronome, já estudamos substantivo, estudamos numeral, agora o pronome, beleza? Pronome, mas o que é o pronome? Qual o conceito que vocês têm de pronome, né? Pronome é aquela classe, né, de palavra que vai acompanhar ou substituir o nome, não é assim? Certo? Qual o pronome que você conhece? Que vem assim, opa, esta palavra é um pronome. Vamos lá. Qual o pronome que você conhece? Exato, eu posso falar você é um pronome? É um pronome. Eu falo assim, minha é um pronome? É um pronome. Meu é um pronome? É um pronome. Mas só tem esse? Claro que não. Então, aula 88.1, a parte gramatical, né? Pronome. De olho na tela, temos aqui o seguinte, né? Nossa árvore do conhecimento. Pronome é a classe variável de palavra que substitui ou determina um substantivo, uma expressão, uma oração. Os pronomes indicam as três pessoas do discurso, isto é, as que participam ou são a objetos. Beleza? Então, nós temos aqui na primeira, ó, qualquer indivíduo tem direito à saúde e à educação. Aqui eu tenho um pronome qualquer, ele está acompanhando o substantivo. Deixa eu ver se eu coloquei a canetinha. Coloquei, está acompanhando, né? Esse aqui é o nome, então ele está acompanhando, não está substituindo. Vamos ver outra. Aquele garoto é o primeiro da classe. Outro pronome, aquele. Ele também está acompanhando o nome. Meus amigos são somente aqueles três. Olha só aqui, ó. Beleza? Acompanhando, sempre acompanhando. Até o momento, né? Ele está, quando ele acompanha, ele determina. Tá bom? Ele tem a função, no caso aqui, de caracterizar, de determinar. Tá bom? Todos permaneceram em silêncio durante a prova. Opa, agora aqui ele está substituindo. Quase que não sai, amadinho. Deu uma travada aqui. Que é isso? Não pode? Então, vamos lá. Eu poderia colocar assim, permanecer em silêncio durante a prova. Quem que poderia? Esse todos. Eu vou substituir, ó, os estudantes permaneceram em silêncio durante a prova. Estudantes. Posso usar também a palavra alunos, né? Amadinhos. Então, aqui esse todo substituiu o nome, tá certo? Aqui ele substituiu. Tem mais? Isso foi um grande erro. Esse erro aí, isso. Esse isso aqui, ó, também substituiu o pronome. Então, o que é pronome, né? É a classe variável de palavra que substitui ou determina um substantivo. Então, você percebe que esses dois exemplos aqui não tem o substantivo próximo na oração aqui. Então, ele está substituindo o substantivo. Já nas três primeiras, o que aconteceu? Ele está acompanhando o substantivo, o nome. Beleza? Vamos que vamos. Pronome dá indicações sobre aquilo que este expressa, limitando ou concretizando o seu significado. Então, vamos lá. Ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se referem. Ó. Neste primeiro exemplo, eu tenho o seguinte, meu pai chegou, olha só. Então, aqui, ó, usei meu pronome no masculino,
né? Qual o gênero que ele está? Masculino. Qual é o número que ele está? Ele está no singular. Por quê? Está fazendo a concordância aqui, está concordando com a palavra que se refere. Qual é a palavra? Pai. Ai, se eu trocasse a palavra pai, por exemplo, a amiga, colega, vamos lá, colega, mãe, então eu vou colocar aqui, ó, minha mãe chegou, viu só? Olha aqui o nome, mãe. Olha o pronome que está acompanhando mãe aqui, ó. Do mesmo gênero da palavra do substantivo. Tá certo? Minha. Eu não posso pegar aqui e colocar o meu, porque o meu é gênero masculino. Certinho? Então, se a palavra for do gênero masculino, o substantivo vai ficar no gênero masculino. Se a palavra estiver no plural, ela também vai ficar no plural, o pronome. Então, vai ter essa concordância em gênero, número. Quando eu falo gênero, vou colocar aqui MF, masculino e feminino, número, singular e plural, tá? Vamos fazendo as anotações. Agora aqui, como ele está acompanhando o substantivo, dá-se o nome de pronome adjetivo, porque ele está caracterizando o substantivo, está caracterizando o nome, beleza? Agora, ele chegou, pronto. Aqui a gente vai classificá-lo como pronome substantivo, porque ele substituiu o nome, que é o substantivo. Eu poderia, qual o nome que eu posso encaixar aqui, já que eu uso um pronome masculino? Eu posso colocar aqui, ó, Paulo chegou. Beleza? Paulo chegou. Então, o Paulo dá para eu encaixar o pronome ele. Ele chegou. Ai, professor, eu posso colocar, no caso aqui, trocar por Maria? Não, porque aqui só vai encaixar se for do gênero masculino. Caso, né? Vamos ver aqui, vou apagar essa bagunça que eu fiz. Tivesse assim, ela chegou. Ó, aqui, se tiver ela, aí eu posso, Maria chegou. Ok? Porque aqui é nome feminino. Então, vai substituir por um pronome feminino. Certinho? Então, quando o pronome é substantivo, porque ele substituiu o nome, substituiu um substantivo. Vamos lá. Então, função coesiva, também o pronome tem função coesiva. A gente já estudou alguns elementos coesivos, não foram? Então, vamos lá, relembrando aqui. Pronome anafórico, né? Vamos lá. É o pronome que no texto vai retomar um substantivo ou o quê? Oração, né? Ou orações já o quê? Mencionadas anteriormente. Tá certo? Então, nós temos aqui o seguinte, ó. O Brasil possui reservas florestais fundamentais para o controle da população no planeta. Essa condição, olha aqui, ó. Tá certo? Essa condição faz do país centro das atenções de ativistas ecológicos. Então, essa aqui, ó, faz o quê? Ó, faz retomada da oração anterior. Beleza? Agora nós temos outra aqui para vocês. A veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. Então, esse ela está se referindo a quem? A veterinária.
tá certo? Aí, para evitar aquela questão de repetição de palavra, então, usa, né, pronome, né, que é um elemento coesivo. Beleza? Então, vamos dando sequência aqui. Pronome catafórico, né? É o pronome que no texto anuncia um substantivo, uma expressão, uma oração mencionados seguinte. Como assim, amado? Vamos ver. A verdade é esta. Olha só, ela vai aparecer antes, depois que vai ser mencionado. Tá bom? Qual é a verdade? Que esta, o Brasil é um país importante quando se trata de questões climáticas. Na anafórica, ela aparece primeiro, tá certo? Ou seja, aparece, no caso, depois o pronome, para retomar algo que já foi citado. Já na catafórica, primeiro vem um pronome, depois que vem a citação, tá bom? A verdade é esta. Qual é esta? Ó, estou cansado de tanta confusão. Vou colocar seta para mostrar para vocês que aparece depois a citação, catafórica. Primeiro aparece o pronome, depois a situação, tá certo? O que vai ser anunciado. Faz 3 anos que não viaja, olha aqui, ó. Foi citada ainda, da outra, né? Falando da questão do numeral. Agora nós temos aqui, ó, função sintática dos pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais, né? Ó, os pronomes pessoais são aqueles que vão ter função de sujeito na oração, tá certo? A função dele, né, a função sintática, né, é de sujeito na oração. Então, você já conhece os pronomes pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ó, esses daí são os pronomes pessoais, né, do caso reto. Então, nós temos aqui, elas chegaram atrasadas no casamento. Então, quem chegaram atrasadas? Elas. Então, aqui, ó, tá tendo a função de sujeito. Eu vou ao colégio. Eu, primeira pessoa. Então, quem que vai ao colégio? Eu. Tá certo? Então, aqui tá mostrando para vocês que o pronome, né, pessoais do caso reto, ele exerce a função de sujeito na oração. Agora, os pronomes oblíquos. Eles exercem a função sintática de complemento verbal. Que complemento é esse? Vai completar o sentido do verbo, que ele pode aparecer com preposição ou não. No caso, para lembrar o complemento verbal, é o objeto da oração, que pode ser direto ou indireto, tá bom? O policial de trânsito nos orientou sobre o deslizamento da terra na estrada. Então, o policial orientou a quem? A nós. Beleza? Então, mas só que aqui está usando o quê? O nos, que é o pronome oblíquo. Tá bom? O diretor ofereceu a mim, ó, olha aqui a preposição, uma bela proposta de promoção. Então, esta parte aqui, ó, eu tenho aqui o verbo. Aí, ó, essa parte é o complemento, tá? Olha só, mas só que você vai focar nesse daqui, tá certo? Que é o pronome oblíquo. E, ó, e sempre o pronome oblíquo, ó, próximo vai ter o quê? Uma preposição. Que tá aí a preposição aí, o a. Os pronomes oblíquos tônicos podem aparecer em qualquer lugar da frase. Olha bem aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. Para mim, estudar é fácil. Ó, logo no início. Estudar português para mim é fácil. Estudar português para mim é fácil. Ó, estudar português é fácil para mim fácil.
estudar português é fácil para mim. Então, ele pode iniciar, ele pode ficar no meio, ele pode ficar no final da oração. Então, ele pode aparecer em qualquer lugar da frase, certinho? Então, vamos aqui agora apresentando para vocês, para relembrar, né, os pronomes pessoais. Então, nós temos aqui os pronomes pessoais retos. Nós temos em pessoa 3 pessoas no singular, que é a primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. Ó, então, e 3 pessoas no plural, né? Que a primeira é nós, a segunda vós e a terceira eles e elas. Caso reto, são esses daqui, apenas. Agora, do caso oblíquo, quem vai representar a primeira pessoa do singular? Nós temos aqui, ó, me, mim, comigo. Ó, segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ó, se, si, consigo, o, a, lhe. Agora, quando for encaixar no plural, ó, aqui é nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as, leis. Então, ó, o que vocês observaram aqui, a mudança foi aqui, ó, da terceira do plural para a terceira do singular. Tá certo? Não, você não vai falar seis, sis, não. Tá bom? Vamos lá. Se precedido de preposição, presta atenção, amados. Os pronomes reto, ele, ela, nós, podem exercer a função de complemento verbal. Então, o reto, ele, ela, nós, pode aparecer com preposição, aí ele vai exercer a função de complemento, ou seja, ele vai ser objeto. Então, vamos lá aqui. A professora atribuiu o mérito a ele, olha aqui a preposição, e não a vós, tá certo? Então, quando eu tenho ele acompanhado de preposição, você já sabe que o complemento verbal vai ser objeto indireto. Indireto é aquele, objeto indireto é aquele que vai precisar do auxílio da preposição, tá? Para completar o sentido do verbo, tá bom? Se precedido de verbos terminados, olha só, em R, S ou Z, os pronomes oblíquo, o, a, os, as, assumem as formas, ó, em vez de ser o, vai ser lo, em vez de ser a, lá, em vez de ser hoje, lois, em vez de ser as, las. Por quê? Você vai ter que prestar atenção na terminação do verbo, se é em R, se é em S ou em Z. Então, se precedido de verbos terminados em R, em S ou Z, as terminações, né, dos pronomes oblíquos o, a, os, as, você vai acrescentar o L. Belezinha? Vamos aqui, ó. Ó, ganhou um iPod, mas quis vender. Ó, aí nós temos aqui o verbo vender. Terminou aqui, ó. Em quê? Em R, né? Ó, aí, ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Ó, vender, ó, quis vender. Lo, vender quem? Ele, mas só que, ó, vender, lo. Ó, faz parte da terceira pessoa. Tá certo? Agora nós temos aqui, ó, a casa, vendemos as. O que aconteceu? Ó, terminou, ó, aqui em S. Tira esse S, ó, vendemos lá. Vamos ver aqui mais outro. Fez o exercício, aí você vai responder a pessoa, né? Fiz. Só que você vai dizer assim, ó.
não é fisos, mas sim filos. Por quê? Porque esse daqui terminou em Z e tem aqui o pronome oblíquo os e faz aquela transformação, né, em los. Aumenta aqui, por favor. Tá? Questão da um pouquinho frio e a minha garganta fica com um bichinho, com coceirinha. Um barulhinho aí. Opa! Pronto, agora vai melhorar. Estão entendendo? Então, ó, terminação em R, tira esse R, né? Não deixa o O sozinho, ó, vai para a forma lo, tá certo? Terminou em S, tira esse S, ó, coloca o lá, acrescenta, né? Terminou em Z, tira o Zzinho e coloca o L, beleza? Vamos. Se precedido de verbos, ó, terminados em M, ó, forma nasalizada, né? Ão, on, assume as formas, ó, no, na, nos e nas. Então, aqui, as propinas dão-as, aqui, ó, o que for? Não terminou em ão? Vai ficar nas, dão-nas aos amigos. As vantagens, ó, em vez, ó, propõe, ó, mais as, propõe nas, sempre aos amigos. Entregaram, ó, terminação em M. Terminação nasalizada, ó, você vai entregaram no à justiça. Certinho? Então, se precedido de verbos terminado em M, ão ou on, as formas dos pronomes oblíquos serão no, nas, nos e no, na, nos e nas, certo? Agora nós temos aqui, né? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, exercem sempre a função de objeto direto. Olha só, bem fácil. Então, esse daqui, ó, sempre será um objeto direto. Então, o professor avisou-o da falta. Gente, que irritação aqui na garganta. Então, esse o aqui, ele tem função de objeto direto. Os pronomes, ou o pronome oblíquo lhes, ou lhe, vai ser sempre função de objeto indireto. Exemplo, se você apareceu esse daqui, já sabe que ele vai ser objeto indireto, tá bom? O professor atribuiu-lhes uma falta. Ó, porque aqui você tem a falta, que é objeto direto, a quem? A eles, aos alunos, até na hora que for complementar, né? Já sabe, tá aqui, ó, vai ser esse lhes aqui, objeto indireto. Vou colocar aqui para não confundir, sempre. O pronome oblíquo lhe também pode exercer a função de complemento nominal. Ó, sou-lhe grato. Então, grato aqui, né? É o complemento nominal. Grato a quem? Quem é grato é grata a alguma coisa. O mesmo pronome oblíquo lhe pode também exercer a função de adjunto adnominal. Ó, o namorado beijou-lhe a boca. Esse lhe aqui está referindo aqui a sua boca. Então, o pronome lhe é adjunto adnominal de boca. Uma vez que corresponde ao pronome possessivo sua. Então, sua, tá bom? Que faz parte da terceira pessoa, que eu já tinha falado aqui para vocês, né? O lhe é da terceira pessoa. Agora,
função reflexiva ou recíproca. Vamos ver, entender aqui, né? Os pronomes oblíquos nos, vos e se, ó, nos, vos e se também exercem a função reflexiva ou recíproca. Temos aqui, ó, nós nos machucamos muito com essas brigas constantes. O que é isso? Você se machuca, eu me machuco. Então, nós nos machucamos ao mesmo tempo. Tá certo? Que é reflexiva. Vamos pegar um exemplo que eu sempre uso aqui com vocês. Por exemplo, você vai, pega um pente, um objeto, uma escova, e de repente eu me penteio. O que está acontecendo? Eu estou fazendo uma ação e estou recebendo a ação, né? Assim, então é reflexiva. Maria cortou-se com a faca. Olha, estava praticando uma ação e recebeu também esta ação. Tá certo? Ela foi agente e ao mesmo tempo foi paciente, tá bom? Os torcedores agrediram-se, olha aqui, ó, um ao outro, eles se abraçaram, ó, a mesma coisa, dá o abraço e recebe o abraço ao mesmo tempo, tá bom? Então é recíproca, quando tem volta. Emprego dos pronomes pessoais de tratamento, nós temos aqui o vossa, refere-se à pessoa com quem se fala, né? Sua, a pessoa de quem se fala. Então, nós vamos aqui, né? Vossa Senhoria poderia providenciar a documentação que solicitei? Aqui ela está conversando diretamente com a pessoa. Aí essa pessoa, vamos supor que é o diretor da escola. Aí vai lá. Vossa Senhoria poderia, você mesmo, providenciar a documentação que solicitei? Aí, nesse dia, o diretor não está presente, né? Sua Senhoria ainda não providenciou a documentação que solicitei, ou seja, que a pessoa que é responsável não fez ainda. Então, ele não está presente, certo? Todos os pronomes de tratamento concordam com a terceira pessoa do verbo. Olha só. Nós temos aqui o seguinte, você chegou atrasado para o jantar. Então, você chegou. Você, ele faz parte, né, da segunda pessoa, mas usa o verbo na terceira. Tá aqui, ó. O senhor pode entrar agora. A mesma coisa, para o senhor é pronome de tratamento, você também é pronome de tratamento. Na linguagem coloquial, é comum o emprego de seu e dona como um pronome de tratamento. Então, vamos aqui, ó. Queira sentar-se, seu João. Então, seu João, pronome de tratamento. Como vai, dona Maria? Então, aqui é acrescentado como pronome de tratamento. Beleza? Aqui nós temos conosco e com nós. Ó, o pronome conosco é sempre empregado sem menção do agente especificador. Olha só. Ele vai conosco, mas volta só. Agora o outro. Ele vai com nós. Olha só, aqui está especificando. Nós três. Tá certo? Agora o eu e o mim. Quando que você usa o eu, quando que você usa o me? Então, este livro era para eu ler. Então, esse ler aqui é do caso reto, que a gente já falou aqui, que ele é sujeito da ação. Qual é a ação? Ler. Então, aqui é o sujeito do verbo ler. Ler o livro para mim. Ler o livro é fácil para mim. Então, aqui, ó, já é o quê? Ó, não tá como sujeito, certo? É como complemento.
É fácil para mim ler o livro. Então, aqui você tem aqui, ó, a parte que é o sujeito da oração e a parte que completa, né, que é a parte da complementação verbal, que está tendo até a função de objeto indireto. Agora nós temos aqui, né, entre mim ou entre eu. Ó, sempre que a preposição entre estiver relacionada às duas primeiras pessoas do singular, o pronome pessoal que a segue será oblíquo átono. Então, nós temos aqui, ó, entre mim e ti está tudo acabado. Entre mim e você está tudo acabado. Entre mim e ela está tudo acabado. Certinho? Então, você vai usar aí, né, as duas primeiras pessoas do singular. Então, no caso, foi o ti. Vamos lá, então, amadinho, agora para o nosso momento, hora de trabalhar o gênero, hora de produzir. Temos aqui, né? Você vai produzir um poema. Eu ia produzir um poema. Exato, aqui, ó. O poema é um texto literário escrito em verso. Então, aqui peguei um exemplo, tanto que está até destacado. Teus olhos é o nome do poema, de Junqueira Freire. Que lindos olhos que estão em ti. Tão lindos olhos que eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo que tenha iguais. Então, você vai fazer uma produção, né, de um poema. Você pode utilizar qualquer tema. O tema aqui está livre, a temática está livre, tá bom? Ah, eu quero fazer um poema relacionado a amor, a amizade, a questão, eu quero fazer um poema relacionado à educação. A criatividade é sua. Beleza? Então, eis aí para você fazer a produção. Então, amados, para finalizar a aula, vamos lá dar uma pincelada aqui para vocês. O que é pronome? O que você entende por pronome? Então, é aquela classe variável que pode acompanhar ou substituir o nome. Vai ser, então, eu tenho aqui o pronome, ele pode ter função de sujeito, ele pode ter função de objeto, ou seja, de complemento verbal. Também o pronome, ele pode vir acompanhado de preposição ou não. Exatamente. Então, quando que eu sei que ele vai substituir o nome, qual o nome que ele vai ser recebido? Que ele vai receber? Vai ser nomeado de quê? Aí você vai lembrar. Se ele está substituindo o nome, é um pronome substantivo. Se ele acompanhar o nome, é um pronome adjetivo. Vamos lá. José, meu amigo José chegou tarde. Esse meu aí é pronome substantivo ou pronome adjetivo? Como que fica? Ele não está acompanhando o nome que é José, então esse meu é pronome adjetivo, porque está determinando José. Isso. Aí, todos ficaram calados. Todos ficaram calados. Esse todos é o quê? É um pronome. Mas aí ele está acompanhando ou está substituindo? Ele está substituindo. Se ele substituir o nome, ele é pronome substantivo, que esses todos aí eu poderia colocar alunos, Marcos e Fernando, Marcos e Fernando chegaram atrasados. Viu só? Se substitui, pronome substantivo. Se acompanhar, pronome adjetivo. Certinho? Então, amadinhos, ficamos por aqui.
Até daqui a pouco com a revisão. Tchau, tchau.